Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? No nosso talk show de hoje nós vamos falar de uma história verídica, mas que depende do self-made man, aquele que tem foco e se constrói ao longo do caminho. Nós vamos conversar com o palestrante e também aquele que escreveu este livro aqui. É o Teunis Marinho, que é um mineiro lá de Alto Rio Doce. O livro é esse, Sonhar Alto, Pensar Grande. Lições de um brasileiro que enfrentou os obstáculos e tornou-se presidente de uma multinacional. É isso mesmo. Tênis, obrigado pela sua presença aqui no programa, vindo lá de São Paulo, prestigiando nós aqui, os mineiros. Você também é mineiro. Um prazer imenso, e estar em Minas Gerais para mim é sempre estar em casa, né? Eu venho pouco a Minas, mas quando eu venho eu me sinto realmente em casa. Muito feliz de estar aqui e com você. Oh, muito obrigado. Nós somos lá da mesma região, sou lá de Desterro do Melo. Desterro do Melo, que eu brinco, e Alto Rio Doce fica a 23 quilômetros, e não sei se você sabe, eu estudei lá na tua terra, o ginasial, então tem uma formação também por osmose daquela região. A sua história virou livro, não é verdade? Quando é que surgiu a ideia de fazer aqui o Sonhar Alto, Pensar Grande? Olha, eu gostei muito de você ter dito Desterro de Melo, porque as minhas filhas não falam Alto Rio Doce, elas falam High Sweet River. Planetário e agora globalizado, é verdade? É isso mesmo. Mas então, o livro e a sua história, não é? Olha, eu cheguei num momento da minha vida, né, que eu, de fato, excluindo pedir saúde para Deus, eu não tenho coragem mais de enfrentar Deus para pedir nada, né? Eu só tenho que devolver, né, na minha vida. E nesse processo de devolução, tem várias coisas que eu faço sempre com esse aspecto. Eu decidi escrever um livro, mas eu não sou um autor, né? Eu escrevi o meu livro pensando em deixar legados para as pessoas acreditarem. Uma pessoa que teve uma origem humilde como a minha, nasci lá em Alto Rio Doce, ou como dizem os mineiros, Rio Doce, né? E saí de Alto Rio Doce com 2 anos de idade, morei em 6 cidades até 8 anos de idade, morei em Ubá, morei em Angra dos Reis, morei em São Paulo, morei na Alemanha, morei em Belo Horizonte, enfim, rodei o mundo acompanhando meu pai, que era bancário, mas também trabalhando na fase da Alemanha. E eu acredito muito que nós podemos realizar nossos sonhos. Um sonho não é necessariamente uma coisa só agradável, ele tem umas pitadinhas de pesadelo também, mas você tem que acreditar, você não pode desistir, você tem que ir em frente. Eu comecei a minha carreira profissional, a minha carteira de trabalho do menor, eu tinha 14 anos, eu era office boy numa indústria de autopeças no bairro do Belenzinho, em São Paulo, e cheguei a presidente da Bayer Polímeros. Morei 8 anos e meio na Alemanha trabalhando pela Bayer, fiquei quase 28 anos e meio, quase 29 anos na Bayer e realizei meus sonhos nessa empresa. O que eu posso fazer hoje? Devolver, mostrar para vocês esses caminhos, como é possível a gente chegar ao topo do Everest corporativo, ao topo da felicidade que cada um escolhe para si mesmo. No livro também, eu li o livro, claro, né? Porque eu viajei muito aqui por causa da região lá, não é? E achei muito interessante alguns aspectos, não é? Porque a gente vive no país um certo momento, vou morar lá em Portugal, vou para Miami, uma coisa que for só mudar daqui, está tudo certo. Tem dinheiro? Não, só isso. Não é só isso, pelo menos você fala aqui num dos capítulos, né? Dos 8 invernos que você passou na Alemanha. Qual foi essa experiência e o que o senhor diria com relação a esse choque cultural? Ô João, a Alemanha é um país anglo-saxônico, germânico e é muito diferente do país latino, do Brasil, que tem uma influência europeia mais italiana e portuguesa, não é? E
tem condições climáticas totalmente diferentes das nossas, a mentalidade, o idioma é muito diferente, você tem que aprender partindo do zero, né? Então, tudo isso são avanços, são desafios que você tem pela frente. Mas teve muitos bons momentos também. Você precisa ter coragem, né, de enfrentar isso. E quando eu falo coragem, não é só vencer, a gente perde também, né? Eu digo que às vezes uma luta de boxe ou uma luta livre, ela tem assaltos, elas têm rounds. Você pode começar ganhando e perder, você pode começar perdendo e ganhar. Você tem que focar aonde você quer chegar. É a sua vitória, então vamos naquela direção. Pois é, mas tudo isso depende de foco, depende de preparo e depende também um pouquinho, qual é a sua visão, de ter no DNA, né, um pedacinho do DNA que impulsiona a gente, gravado ali, tipo líder. O líder já nasce pronto ou ele se faz ao longo da caminhada? É muito polêmico isso. Qual é a sua abordagem baseada, né, na prática, na sua prática, no seu pé pelo mundo? Eu tenho muita gratidão, acima de tudo, aos meus pais, né? Porque eu nasci numa família com 4 irmãos, eu sou o segundo de 4 irmãos, e o meu primeiro irmão mais velho e o caçula nasceram diabético, numa época que se não diagnosticava isso de uma maneira tão fácil. O meu irmão mais velho foi descobrir que tinha, diagnosticamente, que era diabético com 6 anos de idade, né? Então ele ficou entre a vida e a morte do nascimento até 5, 6 anos sem saber o que ele tinha, né? E a minha casa então tinha esse processo de foco na sobrevivência, na vida dessa criança. E quando isso passou, esse furacão, e foi diagnosticado, nasceu meu irmão caçula, né? Nasceu diabético. E a minha mãe, de uma maneira muito carinhosa, muito jeitosa, com muito amor e carinho, me colocou como sendo o chefezinho do meu irmão caçula. Eu é que tinha que cuidar dele, fazer os exames de sangue, de urina, e calcular e passar para minha mãe. Minha mãe não me deixava fazer, que eu adoraria ter feito, mas ela que aplicava as injeções nele, a insulina, né? Então eu acho que ele iniciou realmente uma formação de você participar, de você ajudar, de você ser parte de um processo e não ficar isolado ou ser mimado pela mamãezinha. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com o Teunis Marinho, que é um mineiro lá do Alto Rio Doce, lá perto de Esteio do Melo, aqui em Minas Gerais, que mora em São Paulo, cidadão do mundo, e que escreveu este livro aqui, o Sonhar Alto, Pensar Grande, best-seller há 2 anos já, muito importante para que você tenha no seu cardápio aí também as orientações básicas de quem se fez por si mesmo. Nós esperamos você até já. Chegamos agora no segundo bloco do talk show, que está hoje conversando com Teunis Marinho, autor do livro Sonhar Alto, Pensar Grande, um best-seller. O que me chamou a atenção aqui também é o seu nome, né? Teunis, não é muito usual, eu nunca tinha ouvido falar. Qual a origem do nome? Porque lá na nossa região e aqui em Minas Gerais, o maior patrimônio que uma pessoa tem, meu pai falava, cuida do seu nome, que é o nome. Por que Teunis? Bom, primeiro eu tenho um orgulho imenso de me chamar Teunis, que meu pai se chamava Teunis, né? E ele dizia para minha mãe, eu sou o segundo filho, que ele tinha uma vida muito difícil e que ele não queria colocar o nome dele num filho para não ter esse karma. E a minha mãe falou, não, você tem que pôr. Daí no primeiro ficou o nome do meu irmão mais velho, Antônio Alfredo, que são os nomes dos meus avós, e quando chegou no meu, nasci, sexo masculino, não, minha mãe vai ter que chamar Teunis, e daí ele me deu esse nome, mas ele não sabia a origem do nome, porque meu pai ficou órfão com 9 anos de idade, órfão de pai. E eu morando na Alemanha, eu descobri a origem do meu nome, ela é belga-holandesa, da região dos Flandres. Esse EU do Teunis, na pronúncia belga, na pronúncia holandesa, vira O. Eles me chamam lá de Tonis, que é o filho do Antônio, o Toninho. E quando eu contei isso para o meu pai, ele teve um momento de muita emoção na vida, porque o pai dele chamava-se Antônio. Então o pai deu o nome para o filho, dizendo, é o filho do Antônio, é o meu Toninho. Só em outra grafia, né? Em outra grafia e em outro idioma, né? Que era o idioma belga e dos Flandres, né? Belga e holandês. O seguinte, eu ia lá em Alto Rio Doce e via lá o nome dele. Tem um tal de Teunis aqui, que é presidente da Bayer Polímeros, né? Falava da Bayer só, não é? Da Bayer, tinha um Polímeros, que é uma unidade dentro dessa multinacional importante alemã. Eu falava, como é que o sujeito que saiu aqui do Rio Doce, o Teunis, conseguiu chegar lá? Então eu me baseei em você, quer dizer, a gente precisa se basear também
no norte, em pessoas de sucesso. Isso é fundamental. Para mim, isso marcou profundamente quando eu estudava ainda lá em Alto Rio Doce. É um depoimento pessoal, mas saindo mais aqui do coração do que da cabeça de filósofo e jornalista aqui. Como é que você coloca esse ponto central? Qual foi a sua luz, a sua guia? Em quem você baseou? Você viu e falou, eu vou ser igual esse sujeito aí também. E aí foi para a Alemanha. Então, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu achava a mesada que meu pai me dava muito pequena, não dava para eu ir para os bailinhos, para as festas e talvez pagar um Cuba Libre para minha namorada. E eu falava, pai, não dá e tal. Ele falou, meu filho, eu dou para os 4 filhos essa mesada, você tem que se contentar com isso. Eu falei, então eu vou trabalhar. E eu tirei a minha carteira de trabalho do menor com 14 anos de idade e entrei no mercado de trabalho como office boy, numa indústria de autopeças no bairro do Pari, Belenzinho, lá na cidade de São Paulo. E meu pai só me deixava trabalhar nas férias. Eu podia trabalhar no mês de julho, depois dezembro, janeiro e fevereiro, né? E com isso eu entrei no mercado de trabalho como office boy, mas sentindo já o mundo corporativo. E com 17 anos eu passei a estudar à noite, estudar à noite e trabalhar de dia. E meu pai dizia para mim, meu filho, faça isso e estude alguma coisa que você possa começar a trabalhar imediatamente se eu morrer, porque você vai ter que ajudar a sua mãe e seus irmãos, né? Então eu comecei realmente esse caminho trilhando assim com essa responsabilidade aqui de que se acontecesse alguma coisa com meu pai, eu tinha que assumir aquilo. Foi uma maravilha, isso me motivou muito, me incentivou muito, né? E quando você fala que eu sou presidente, quando eu estou também dando palestras, eu sempre me lembro do meu avô lá de Alto Rio Doce, Alfredo Baronto. Eu tinha 14 anos, meu avô veio para São Paulo nos visitar e estava na beirada, debruçado assim do jardim da minha casa, passando uma pessoa com uma carrocinha, um cachorrinho em cima, e meu avô não me chamava de Teunis, ele me chamava de Teninho. Ele falou, Teninho, eu fico observando meus netos, acho que tinha 14 netos, você é um menino que eu acho que pode se dar bem, mas isso eu quero que você esqueça, eu quero que você se lembre agora. Se você um dia se der bem na vida, não se esqueça que a pessoa mais rica, a pessoa mais poderosa, mais famosa, mais chique que existe no mundo, quando ela morre, depois de 24 horas, ela fede igual aquele carroceiro que está passando ali depois de morto. Procure sempre ter esse recuo para a humildade quando você começar a ter poder. E até hoje eu penso nisso a cada momento da minha vida, seja sendo o meu livro em primeiro lugar em vendas no Brasil, seja tendo sido presidente da Bayer, nós temos que andar com os pés no chão, né? E de preferência com as sandálias da humildade. Então não temos os nomes, pelo que eu vi, o seu pai e seu avô. O norte para você inicial. E só encontra esse nome na Bélgica. Ah, muito bem. E um ídolo seu na época, tinha a ver com um ídolo também? Falar, eu quero ser eu queria ser igual o Tênis. O Teunis, ir lá para a Alemanha e ser presidente da Bayer. Virei jornalista. Quem é que você se baseou também? Teve alguém? Eu tive profissionalmente 2 grandes mentores. Um foi um pai da administração de empresas no mundo, que foi o Peter Drucker, que era um homem brilhante, e eu tive o privilégio de, com talvez 21, 22 anos de idade, de assisti-lo ao vivo no Parque do Anhembi, lá em São Paulo, dando palestra. Ele já faleceu, mas era uma pessoa brilhante na área de administração de empresas, que é o que eu gostava muito de fazer, né? E o segundo foi um senhor alemão chamado Rolf Löschner, que foi o presidente da Bayer aqui no Brasil, quando eu entrei como assistente de recursos humanos na Bayer. Esse foi o homem que me inspirou e que era aquele que eu falava assim, o dia que eu crescer eu quero ser igual a ele. Foi o homem que me fez um dia talvez ter sido presidente da Bayer Polímeros, de uma empresa do Grupo Bayer. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltando a conversar com o Teunis Marinho, ele que é autor do livro, este aqui, Sonhar Alto, Pensar Grande. Nós voltaremos daqui a pouquinho, aguardo você. Até já. Chegamos ao último bloco do nosso talk show, conversando com Teunis Marinho, que foi presidente da Bayer Polímeros, uma longa carreira e que colocou aqui no livro dicas. Não foi ele um homem egoísta, né? Está partilhando com a gente na economia do partilhamento. Está muito em moda agora, hein? Você saiu bem na frente. Isso mesmo. Agora, Teunis, eu estou vendo aqui 15 mandamentos para o sucesso no mundo corporativo, não é? Qual que você gostou mais? Sonhe alto e faça planos desafiadores para o futuro.
Lembre-se, nossos olhos não ficam na nuca. É um dos 15 mandamentos. Qual que você gosta mais e por que 15 e não 10? Então, quando eu terminei o meu livro, eu fiquei inseguro porque eu não sou um autor e fiz um livro com um propósito muito grandioso, assim, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, principalmente jovens. E eu pensei, bom, e vamos supor que alguém não queira ler o meu livro, mas queria ter alguns ensinamentos do meu livro. Daí eu fiz um resumo e anotei esses 15 mandamentos. Não foram 10, como o da lei de Deus, mas alguns que foram importantíssimos, fundamentais, para eu chegar onde cheguei na minha vida. E a sua pergunta, qual foi o que eu mais gostei, João Carlos? Eu diria para você que é o seguinte, tem um deles que chama perdoe quem já te magoou. Ponto. Você desocupará espaços no seu coração para colocar coisas boas. Não odeie, não guarde mágoas de pessoas. Os nossos olhos não ficam na nuca, eles ficam para frente. Olhe sempre para frente na sua vida. O Shakespeare tem uma frase que eu adoro. Ele diz, odiar uma pessoa é o mesmo que você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Você que está se fazendo mal odiando alguém. Não faça isso. Ah, mas o cara aprontou comigo, meu familiar, meu parente, meu empregador. Você tem um momento de raiva, você tem esse direito, mas deixe isso diluir no seu coração. Olhe para frente, delete. E se um dia você precisar, perdoe essa pessoa. Eu estou vendo aqui também, esse é o 12º mandamento do Teunis aqui no livro dele. Depois ele tem aqui, estude sempre, errar é inevitável e tenha bom humor, pelo amor de Deus, isso é fundamental. É muito importante. Olha, a Leda Nagli, a grande jornalista Leda Nagli, me entrevistou também no canal de televisão e falou, Teunis, eu dei uma lida no seu livro antes de entrevistar e eu queria te fazer uma sugestão. Peça para a sua editora pegar esses 15 mandamentos, colocar numa cartolina com imã para a gente pôr na geladeira ou botar no espelho quando a gente acorda. É incrível como isso ajuda a gente no dia a dia depois de ter lido o livro. A editora não fez isso, mas ela também teve essa impressão sua que você já abriu e falou, Teunis, vamos falar sobre isso, né? Estude sempre. Além de você sempre aprender um pouquinho mais, pelo menos você vai saber mais do que ontem e menos do que amanhã, você também empurra a velhice para frente, né? Estudar é você utilizar o seu cérebro, é você ter curiosidade, é você querer aprender, é reter aquilo que você está estudando. Eu acho que vale a pena morrer estudando. Muito bem, eu estou vendo aqui também, a maioria das pessoas que conseguem chegar lá acertam no alvo, mas tem aí uma advertência que você faz aqui que me chamou a atenção. O bom cabrito não berra, isso é muito da nossa região, não é? Lá do Alto Rio Doce, Cerro do Melo. Na corporação, como conciliar essa questão, não é? De não perder a personalidade, mas também saber levar o tranco e usar a famosa resiliência, não é verdade? Como é que isso funcionou para você e como é que pode funcionar para você que está acompanhando agora, é jovem, está começando, e para você que está terminando, que não vai acabar nunca, né? Eu falo muito que o fundo é a música de Ravel, né? O bolero de Ravel, que vai toda a vida e não acaba mais. Como é que você coloca esse ponto? O bom cabrito não berra. Isso é ótimo. Eu digo que não existe uma viagem da sua vida pessoal, do seu mundo profissional, do seu mundo conjugal, enfim, você vivendo no país, da maneira que for, que não tenha tropeços. Ninguém não leva um tombo nunca na vida, não leva um escorregão, um tranco de alguém, um empurrão de alguém. E no mundo corporativo, ou na sua profissão, na sua carreira, isso vai acontecer contigo também, né? É predestinado, não tem como você evitar esse tipo de coisa. Então, pense sempre, né? Igual nas lutas marciais, que quando alguém cai, é derrubado pelo adversário, o juiz conta até 10, ele dá um tempo para você se levantar, ou você ficou nocauteado, né? Mas você fica 1, 2, 3, eu vou levantar só quando ele falar 9, eu vou usar esses 9 segundos que eu tenho para me recuperar. A vida é assim no dia a dia, no mundo corporativo, no seu trabalho, no seu casamento, com o seu vizinho. Tenha esta calma naquele momento que você foi golpeado e volte em pé de novo para a luta. Diga não se for preciso. Outra orientação dele aqui, descubra suas qualidades. E eu pergunto, qual é o segredo maior do Teunis Marinho? Imaginar um menino lá de Alto Rio Doce e o homem de hoje, né, o intelectual, o executivo, né, o homem global que você é.
Olha, é uma pergunta muito bacana, mas difícil de ser respondida, porque é o principal, né? Eu acho que uma das coisas principais é você nunca perder a sua essência humana e ter dignidade. O Brasil é um país maravilhoso, ele é um paraíso, mas desculpe-me, ele está cheio de capetas infiltrado dentro do paraíso, né? Nós temos que criar para nós, individualmente, não é só falar em épocas de eleição, ou seja o que for, você falar qual é o meu papel aqui, né? É o beija-flor que com a sua gotinha de água tenta apagar o fogo da floresta, né? Você tem que ter dignidade, você tem que ter princípios de honestidade que você aprendeu com seu pai, na sua religião. Você não pode pensar só financeiramente, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Não é por aí. Se for só ser rico, você pode assaltar um banco, você pode ser um traficante de drogas se é só ter dinheiro. E isso não vale a pena na vida, né? Você tem que construir isso tijolinho por tijolinho com dignidade. Finalzinho da entrevista, não é? É claro que o livro, o bom é que você leia. São as várias facetas do livro, mas a trilha, né, principal é essa, se fazer ao longo do caminhar. Por que o senhor não mora na Alemanha mais? Fala alemão, ganharia aí no euro, não é verdade? É uma perguntinha, só para temperar um pouquinho o nosso final da entrevista e o que está na sua mente de agora para frente, fora da Bayer, né? Olha, quando eu fui nomeado para um cargo de direção na Bayer da Alemanha, eu fui lá para ficar 2 anos e fiquei quase 9 anos. E quando eu estava lá há 6 anos, eu fui nomeado para um cargo de direção, dirigindo mundialmente a unidade de óxido de ferro da Bayer. E recebi um presente da Bayer. O diretor de RH da empresa me chamou na sua sala e falou: nós temos um presente para você, nós vamos te ajudar a conseguir um passaporte alemão. Só que naquela época, para eu receber um passaporte, a nacionalidade alemã, eu tinha que excluir a nacionalidade brasileira. Eu disse não, muito obrigado. Eu sou brasileiro, eu nasci em Alto Rio Doce, em Minas Gerais, e eu vou continuar sendo brasileiro. Eu não tenho coragem de mudar a minha nacionalidade. Então essa originalidade é importantíssima. Muito bem, a verdade está fixado aí no DNA do Teunis e deve estar no nosso também. E agora, a harmonização final entre um livro e um vinho. Então nós temos aqui o livro desta semana, País Mal Educado, porque se aprende tão pouco nas escolas brasileiras. A harmonização com o vinho Chateau, é um francês, Marguerite, um tinto, harmonização feita pelo Render Roberto, da Casa Rio Verde, e o livro da editora Record. E aqui para você também, Teunis, o meu livro Socorro Estou na TV, que é um passo a passo, como dar entrevista para televisão, e um DVD, que é o livro que virou filme. Então aqui, puxa, ainda saiu com um presente daqui. Você me deu o seu, vamos trocar cultura. Poxa, muito obrigado pela entrevista, sucesso. Muito obrigado. Viu? Obrigado também pela sua audiência e lembre-se, só tem um jeito de você prever o futuro, é criá-lo agora. Eu espero você na próxima vez aqui no canal 14 da NET, BH News, também no YouTube e nos meus veículos de internet. Até a próxima. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.